Galera, muito obrigado pelos 1000 inscritos no canal, eu estou extremamente feliz com isso, muito obrigado mesmo por se inscreverem, a meta agora é crescer ainda mais, obrigado de verdade galera, agora vamos para o vídeo. E aí pessoal, Luiz aqui e mais um vídeo de Tonikaku Kawaii, o capítulo 158, mais um pouquinho de Tsukasa e Tokiko, mais um pouquinho aí para complementar as vossas histórias. E bem, esse capítulo foi muito emocionante, digamos de passagem, foi um capítulo ali que mexeu muito comigo e provavelmente pode mexer com vocês, principalmente porque a Tsukasa ficou mexida nesse capítulo. Um capítulo bem legal, bem interessante e é óbvio, com desenvolvimento de personagem que assim tá ficando muito, mas muito bom. Então, sem mais enrolações, bora para esse vídeo. Capítulo 158, Céu Azul, primeira parte. O capítulo abre com Tsukasa perguntando para a garota se ela não consegue se lembrar de seu próprio nome. Ela diz que sim, apenas o nome. Então Tsukasa diz que dará o nome de Tokiko para a garotinha. Mas agora a recém-Tokiko parece não ter gostado muito e diz que se for assim ela queria ter um nome mais bonito. Tsukasa então fica brava e diz para ela não dizer isso, pois seu nome vem com um significado. E a pequena Tokiko pergunta o significado de seu próprio nome, e Tsukasa diz que o significado é: a vida é curta. Tokiko não entende, e Tsukasa continua dizendo que a vida é limitada, e o tempo de uma vida inteira dado a uma pessoa. O tempo é uma coisa cruel, não nos diz quanto tempo dura nossa vida. Só descobrimos isso no último instante, quando nossa vida está se acabando. Então Tsukasa diz que é por isso que viveram no tempo atual que lhe foi dado, tratando-o como a mesma importância que seu próprio filho, assim ela acredita que Tokiko será feliz. Então Tokiko diz que inesperadamente o significado é legal e que gostou de seu nome. E Tsukasa responde como assim inesperadamente, e termina dizendo que garota bem atrevida é a Tokiko. Tokiko, havia uma coisa que eu sempre quis te perguntar. Agora no presente, Charlotte recebe Tsukasa no Otsuya, e Tsukasa vai até Tokiko com a ajuda de Charlotte. Charlotte explica a Tsukasa que Tokiko pediu para que seu Otsuya e velório fossem somente para a família, e para os outros conhecidos seria feita uma cerimônia de despedida junto com um anúncio. Então elas chegam até o caixão de Tokiko. Tsukasa observando o altar, ela percebeu que Tokiko foi que pediu aquilo, e Charlotte o confirma. E então Tsukasa pede para ficar somente sozinha com a Tokiko. Tokiko, você me disse para não vir, mas vim pelo menos mostrar a minha cara. Eu não tinha conversado muito sobre isso, mas antes de te acolher, houve um período em que meio que lavar o meu sangue com o sangue era tudo que eu fazia. Graças a você, nessas últimas décadas todos os dias eram calorosos. Tokiko, tem uma coisa que eu sempre quis te perguntar. Mas no momento, Tsukasa desiste, diz que não é nada demais, apenas agradece e diz até mais. Tsukasa então já está de saída e diz para Charlotte dizer a Kitose e aos outros que apareceu. Logo depois, Kitose aparece perguntando se Tsukasa estava por lá. Charlotte diz que sim e que ela parece estar muito abatida. Andando sozinha, Tsukasa avista uma melancia. E nós voltamos para o passado, onde Tokiko diz que não se lembra se já tinha comido uma melancia. Então Tokiko pergunta de onde Tsukasa achou uma melancia tão boa, e ela respondeu que roubou do mercado negro. Tokiko fica com medo e diz que é melhor devolverem, mas óbvio, a Tsukasa estava brincando, e diz que ela mesma cultivou. Tokiko pergunta se ela consegue criar melancias, e ela responde que sim, e que provavelmente é a primeira pessoa que trouxe uma melancia para o país. Então ela conta que em um longo tempo atrás, quando estava saindo de um país chamado Zui, foi-lhe dada uma semente que era dita como fruta misteriosa do oeste do Irã. Então ela explicou sua tentativa de criação que na época não deu muito certo. Então Tokiko realmente diz que Tsukasa tem 1400 anos. Só que obviamente Tsukasa fica brava e diz que são 16 anos que duraram 1400 anos. Ela diz que não ficou assim porque queria. E diz também que enquanto perambulava, procurando um jeito de ir até a lua, acabou se passando 1400 anos. E então Tsukasa diz, realmente, quantas noites tem que passar até conseguirmos alcançar a lua?
Então Tokiko diz que se for assim, ela irá fazer o desejo de sua Nesama se tornar uma realidade. E então, se Tsukasa lhe deu o desejo de realizar a sua própria vida, ela vai dedicar somente ao sonho de Tsukasa. Continuação da segunda parte no capítulo 159. O que eu queria perguntar a Tokiko, que cumpriu a sua promessa. Bem, pessoal, esse foi o capítulo de hoje, um capítulo sensacional, bem triste, por assim dizer, sabe? Tsukasa realmente ficou muito abalada emocionalmente. E também, galera, uma notícia aí um pouco triste. Teremos um hiato aí de cerca de um mês sem os capítulos de Tonikawa. Bom, para nós não será um mês, e sim no Japão, no caso, devido ao tempo que demora para traduzir para BR, acabam levando alguns dias. No caso, então, o mangá de Tonikawa volta somente no dia 18 de agosto, lá no Japão. Se eu não me engano, o mesmo dia da data de lançamento do OVA. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado novamente pelos 1000 inscritos e a meta é subir cada vez mais. Não se esqueçam de assistir os vídeos que estão aí no final da tela e a gente se vê na próxima. Adeus!